Dani e esse é o Descomplicando, o nosso mini-cast direto ao ponto, onde tratamos de temas de ESG e mudanças climáticas, um conceito por episódio. E as dúvidas que trazemos aqui são da escutativa que fazemos com nossos clientes e comunidade. E hoje vamos descomplicar o que é descarbonização. Comigo aqui estão o Pedro Ecker, consultor da Decaplan, e Fernando Beltrame, CEO da Decaplan. Tudo bem, pessoal? Olá, Aline. Bom, Fernando, vamos começar por você. O que é descarbonização? Olá, Aline. Obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui esclarecendo esse tema que é o nosso dia a dia. Descarbonização, às vezes eu nem gosto muito de falar essas palavras, né? Que isso acaba expulsando o público desse tema, né? Que eles não conhecem descarbonização, neutralização de carbono, compensação de carbono, são diversas palavras, mas nada mais é de você conhecer o impacto ambiental da sua atividade, da sua operação, ou seja, na sua empresa, no seu dia a dia, e você avaliar formas de reduzir esse impacto ambiental. Então, você descarbonizar a sua operação. E, por exemplo, você reduzindo o consumo de energia, reduzindo o deslocamento da sua operação, reduzindo viagens aéreas, você está reduzindo as suas emissões de carbono e você está descarbonizando a sua operação. Então, descarbonização é uma atitude que veio para ficar ou é só uma palavra, uma trend aí do momento? Ela é uma atitude, é um conceito, é um modo de produção que veio para ficar. Às vezes você pode mudar um pouco a palavra, como o seu significado, mas ele é um tema que ele vai crescer cada vez mais. A gente tem vivenciado o tema de mudanças climáticas, aquecimento global, e esses eventos extremos, eles são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, antigamente, quando a gente começou lá em 2008, você falava de mudanças climáticas, a pessoa falava assim, não, isso daí não vai acontecer. Hoje a gente já vivencia isso no nosso dia a dia. Veja os exemplos de que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul, vê agora os eventos extremos em todo o país, né, em todo o planeta. Então, é um tema que vai crescer cada vez mais, principalmente porque é uma realidade. A gente já vivencia esses eventos extremos hoje. Então, né, pelo que você falou, claro que a descarbonização ela é positiva, né, para o planeta, então para todo mundo. Mas, Pedro, queria que você trouxesse um pouco quais são os benefícios diretos assim, para as empresas, né, de investir de fato na descarbonização ali da sua operação, dos seus processos. Legal. Eu diria que o principal benefício da descarbonização está relacionado hoje à competitividade. Nós já temos uma série de barreiras que estão sendo impostas relacionadas à intensidade de carbono de produtos ou a exigências legais para a diminuição da pegada total de uma empresa ao longo do ano. Eu sempre falo que é mais interessante você começar agora o seu processo de mapeamento e descarbonização do que correr atrás quando essa régua ela subir mais um pouco e se tornar obrigatório para todas as empresas ter isso de forma muito mais clara, muito mais estruturada. É sempre melhor sair na frente do que correr atrás depois. Então, hoje, eu acho que o mais interessante para a empresa é no quesito de competitividade. Pedro, e para quem é a descarbonização? Legal. A descarbonização ela é para a empresa, que se beneficia disso de forma direta, mas ela também envolve todo o entorno, todo o meio. Porque descarbonização relacionada a mudanças climáticas não é algo que fica preso a um espaço específico, é um fenômeno global. Então, quando a gente consegue reduzir uma emissão, a gente tem um benefício para todos os envolvidos, né? Porque a gente fala muito de mudanças climáticas, CO2, dióxido de carbono, gás de efeito estufa. De fato, é algo que está presente no nosso entorno, mas a gente perde um pouco de noção de impacto disso. A gente interage diretamente, mas não percebe. É um gás que a gente, por exemplo, não sente cheiro, não enxerga, mas a gente escuta que é um problema gigantesco. Como o Fernando comentou, temos as questões dos fenômenos climáticos extremos, cada vez mais presentes. É só nesse momento que a gente tem uma noção mais clara do impacto desse tipo de emissão, desse processo de emissão de gás de efeito estufa. E por onde que as empresas podem começar a descarbonização? Acho que o primeiro passo para você descarbonizar a sua operação é você saber onde estão acontecendo as emissões dentro da sua empresa. Então, aqui entra aquele tema de inventário de emissões de gás de efeito estufa. Antes de você reduzir, você tem que medir.
Então, a partir da realização do inventário, a partir de uma base sólida de resultados, você consegue identificar talvez as low-hanging fruits, os pontos mais simples de solução, e a partir daí você começar de fato a estruturar mudanças, por exemplo, de processo dentro da sua empresa. E no final de tudo, a gente pode talvez conversar também sobre créditos de carbono. Primeiro, mudanças estruturais, primeiro, reduções operacionais, por exemplo, mudança de matriz energética da empresa, troca de gás natural seco por biomassa, por exemplo, troca de gasolina por etanol, enfim. E depois a gente trabalha com outro tipo de atividade. Aí entram os créditos de carbono. Como que uma empresa pode definir as suas metas de descarbonização? Existem basicamente duas estratégias mais utilizadas para definir metas de redução de emissões de carbono. A mais conhecida globalmente, a mais utilizada, mais uma letrinha, né, é o SBTI, Science Based Target Initiative. Então, é uma iniciativa global onde você define metas de redução de emissões baseadas na natureza, baseada na ciência. E ela está atrelada ao Acordo de Paris, onde os países assumiram compromissos de reduzir suas emissões de carbono para que o planeta não atinja mais do que 1,5 graus de aquecimento. Então, essa é a mais utilizada. Então, as empresas olham a natureza, qual que é o nosso limite, e em cima desse limite, quanto que eu tenho que reduzir as emissões de carbono da minha operação. Um outro modelo que a gente também vê nas empresas é você avaliar a sua operação. Então, você faz o seu inventário de emissões, você define as emissões de carbono por cada uma das áreas da sua atividade. Em cima disso, você faz um estudo. Quanto eu consigo reduzir das emissões de carbono, por exemplo, de energia? Quanto eu consigo reduzir de mobilidade? Quanto eu consigo reduzir da matéria-prima, do meu fornecedor? Em cima do potencial que você consegue reduzir das suas emissões de carbono em toda a sua cadeia, você assume compromisso. Então, de tudo isso, eu consigo reduzir 30%, 50%. Então, são essas duas principais estratégias de compromissos que a gente tem visto e aplicado nas empresas. Fernando, onde que a compensação de carbono ela entra na estratégia de descarbonização? A compensação de carbono é importante, ela está na estratégia de descarbonização das empresas. Então, é claro, como o Pedro comentou, a gente pode olhar ações que você consegue reduzir de uma forma mais rápida na sua operação. Porém, as emissões inevitáveis nesse primeiro momento, por exemplo, a gente trabalha com uma rede de hospitais e você precisa trocar toda a sua operação de ar-condicionado. Essa é uma estrutura que demanda tempo e recurso alto. E quando você investe em projetos de crédito de carbono, são projetos que têm um benefício global ambiental efetivo, por exemplo, projetos de desmatamento evitado, projetos de energia renovável, projetos de biodigestores, por exemplo, são projetos que precisam de incentivo financeiro, que é o crédito de carbono, para existirem. Então, você comprando o crédito de carbono, você consegue, num curto espaço de tempo, viabilizar diversos projetos que estão reduzindo as emissões de carbono, que é um desafio global, né? Então, não é só na sua operação, mas globalmente, na conta total das suas metas de emissões ou das metas dos países, você está reduzindo suas emissões também. Então, é uma estratégia muito importante que as empresas têm adotado de compensar também as suas emissões de carbono. E todo esse assunto de descarbonização, a gente pode deixar ele um pouquinho para depois ou ele é urgente? Ele é um tema urgente. Então, a gente já vivencia hoje os efeitos, né, das mudanças climáticas. E como a gente sabe, cientificamente, que ela é causada pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, é queima de combustível, são viagens aéreas, geradores de energia, consumo de energia. Então, é importante a gente tomar ações hoje para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Bom, se ficou mais claro, missão cumprida, e você pode acompanhar os outros episódios também na nossa playlist.